Livro de Amós, capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte: ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Só até aí. Aleluia, glória a Deus. O título da minha Bíblia, ela fala o seguinte: a visão de um cesto de fruto, ameaças contra Israel. Aí eu lhe pergunto, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Frutos, cesta de frutos, ameaças de Israel. Aí Amós vai e lança uma palavra dessa para com o povo. Vamos entender o roteiro dessa situação de Amós. Amós, ele era um profeta, né, de Deus, chamado por Deus. Ele era de Judá, mas Deus o enviou até Israel para profetizar contra o povo de Israel, porque, novamente, as atitudes de Israel não estavam condizentes com aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Então, Deus foi lá, chamou Amós, enviou Amós até Israel para profetizar, né? Amós, ele era conhecido como um profeta das causas sociais. Se você, no decorrer do texto aqui, que vamos ler e vamos acompanhar, reflete muito isso, as causas sociais que Amós estava profetizando, estava apontando os erros de Israel contra as pessoas que eram vulneráveis. Como o texto mesmo diz: anelas os teus olhos para os incapacitados. Ou seja, a palavra anelais é derivado de anulação. Ou seja, o povo estava anulando a necessidade do povo, dos outros, que não tinha as mesmas condições financeiras que o povo estava tendo. Aqueles que estavam ali em classe social um pouco abaixo daqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham poder. Mas, como se tratava ainda do Antigo Testamento, Deus deixou bem claro, através do profeta Moisés, que deve sim ajudar o próximo, ajudar o teu necessitado. Jesus, ele fez leis, princípios também voltados para aquelas pessoas que estavam ali em uma condição vulnerável a outras que tinham uma condição melhor, né? Jesus, o próprio Deus, ele estabeleceu, por exemplo, os sacerdotes, o povo, os líderes deveriam ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados, aqueles que passavam fome, que não tinham o que comer. Era uma obrigação, era uma lei a se cumprir. Só que a lei ainda estava de pé. A lei era para ser cumprida. Israel estava, podemos dizer assim, passando por uma fase boa, uma fase de bonanças, né? Tinha riquezas em Israel. O país começou a desenvolver, a crescer. Mas com isso aconteceu o quê? A avareza do povo começou a entrar cada vez mais. A avareza daqueles que tinha algo, que tinha mais riqueza, começou a transparecer mais. Não é à toa que existe o ditado que fala: dê poder ao homem e verás quem verdadeiramente ele é. É o ditado mais real que existe no dia a dia, no nosso meio. É o ditado que você reflete e vê: é verdade, tem razão. Esse ditado faz todo o sentido, porque em Israel estava fazendo sentido. Até pouco tempo atrás era um povo que estava passando fome. Até pouco tempo atrás era um povo que estava passando por dificuldade. Até pouco tempo atrás era um povo que estava passando por necessidade. Israel estava passando por necessidade. Israel estava passando por dificuldades, por causa dos seus pecados, por causa de suas falhas, por causa dos seus erros. Então Deus ia lá, como punição, devastava as plantações,
devastava o gado, para que o povo se arrependesse de seus maus caminhos e pudesse voltar a fazer as coisas certas, coisas boas que agradavam a Deus. Mas por que Jesus teve que trazer o profeta Amós? Porque aquilo ali já estava trazendo a ira de Deus. Se vocês observarem, a visão de um cesto de frutos e ameaça contra Israel. Israel foi comparado aqui como um cesto de fruto, com as frutas. Quando você pega uma fruta que ela está verde, você guarda, o que acontece? A tendência ela ir amadurecendo. Ou até mesmo quando você vê uma árvore, por exemplo, uma manga, você vê ela ali, com o passar do tempo, você vê ela ficando amarela, aquele processo todo, ela estava o quê? Amadurecendo. Israel estava amadurecendo, porém por uma causa ruim. Estava amadurecendo o pecado e estava amadurecendo aí a ira de Deus sobre Israel. E por isso, por causa dessa ira de Deus contra Israel, Deus iria dar uma severa punição. Deus estava ameaçando o povo, ameaçando punir o povo, porque aquilo ali, as práticas do povo não estava satisfazendo nada o coração de Deus. Deus não aguentava mais ver aquela situação de avareza. Avareza também é pecado. Se eu não me engano, no livro de 1 Coríntios, do capítulo 6, do 9 até o 10, também fala dos avarentos. Fala que os avarentos não irão herdar o reino de Deus. A avareza, amor ao dinheiro. O povo estava amante ao dinheiro. O povo estava com muito amor ao dinheiro. Mas teve um homem que morreu rico. Teve os pecados, teve a falha dele, pagou pela falha dele, mas um homem que ficou rico, mas não deixou a riqueza subir a cabeça, foi o rei Davi. O rei Davi, ele foi um homem muito rico. No momento que ele pecou, para ele seria melhor desfazer de sua riqueza, do seu reino, do que perder a presença de Deus. Não podiam pegar esse exemplo de Davi e colocar em prática. O rei Davi era um homem rico, um homem com dinheiro, assim também como Salomão, um homem com dinheiro, com sabedoria. Mas no meio da caminhada, Salomão, ele se desviou, trupicou nos seus caminhos. Mas até o momento, quando ele teve ali a riqueza, ele foi um bom rei. Mas Davi é um exemplo de um homem que teve dinheiro, teve riqueza, teve poder, mas mesmo assim não deixou o título de rei ser maior do que o título de adorador de Deus. Então, o título de adorador do Senhor Jesus Cristo, o adorador de Deus, tem que ser o maior em nossas vidas. E Jesus tem que ser a nossa maior riqueza. Jesus tem que ser o nosso tesouro. Nada, absolutamente nada, deve separar o nosso amor por Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, nada me separa do amor de Deus. E olha que o apóstolo Paulo, ele não foi um homem rico, porém, ele tinha a riqueza que era Deus. E Deus, acredito eu, sondando o coração de Paulo, ele viu que Paulo era diferente. Paulo, ele foi um homem que mergulhou de cabeça e alma na riqueza dele, que era Jesus. E acredito eu, imagino eu, que por causa disso, por Jesus sondar o coração de Paulo, presenteou Paulo com os 9 dons. O único que teve os 9 dons. Para você ver, os discípulos andaram com Jesus para cima e para baixo, viram Jesus fazer milagres, curar, ressuscitar morto, curar cego de nascença, paralítico de nascença, viu tudo, mas o único que não esteve ali fisicamente, lado a lado com Jesus, esse foi aquele que
foi escolhido por Deus a ter os 9 dons, porque mergulhou de cabeça, mergulhou corpo e alma na riqueza dele, que era Jesus. Mas voltando para Amós estava ali com aquela missão de profetizar as ameaças de Deus contra o povo, caso o povo não se convertesse. Jesus já estava ali saturado, o pecado já estava amadurecendo, a avareza estava demais. A avareza era tanta que até algumas leis que são obrigatórias se fazer, eles estavam loucos para tirar, para querer ganhar mais dinheiro, que era o que? Guardar o sábado. No Antigo Testamento tinha que se guardar o sábado era sagrado, não podia trabalhar, não podia fazer nada, era consagrado, era o dia do Senhor. Mas o texto próprio do capítulo fala que o povo estava tão avarento, o povo estava tão consumido pelo dinheiro, pela riqueza, que eles estavam se perguntando quando é que iria acabar com o sábado, para poder abrir os seus comércios, para poder ganhar mais e mais dinheiro. Tem uma passagem no livro de Provérbios, você vê, olha a sabedoria de Salomão, que escreveu Provérbios foi Salomão, que fala: o que adianta o homem trabalhar, se quem dá o sustento é Deus? Imagine. O que adiantava eles trabalhar, mas quem dava o sustento para ele era Deus. Mas eles não entendiam isso. Entenderam o quê? Que o sustento deles vinha diretamente da riqueza, do dinheiro deles. Aí olha só o que o Senhor vai falar para Amós. No versículo 1: o Senhor Jeová assim fez ver: eis aqui um cesto de fruto do verão. E disse: que vês, Amós? Ou seja, perguntou Deus a Amós. E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por eles. Ou seja, chegou o fim. Já estou cansado de alertar o povo. Toda vez o povo cai num pecado diferente. Toda vez o povo tropeça num erro diferente. Eu falei tanto para o povo não se corromperem com os costumes daquele povo pagão. Se corromperam. Enviei alguns desafios. Eu enviei algumas coisas para que eles pudessem voltar para mim novamente. Se voltaram. Falei para o povo que não devia idolatrar outros deuses. Eles acabaram idolatrando outros deuses. E enviei outras nações para pelejar, lutar contra Israel, para que o povo voltasse para mim novamente. Mas mesmo assim, depois de um certo tempo, veio o povo de Israel e caiu no novo pecado, que é o pecado da avareza. É o pecado, o amor ao dinheiro. Tem uma passagem na Bíblia que fala que amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. Mas isso não fala o dinheiro é a raiz dos pecados. O amor ao dinheiro é você amar mais o dinheiro do que a Deus. Dinheiro é uma coisa normal, você compra, você vende, você trabalha para ter o seu sustento, você pagar suas contas, é normal. Mas o que prejudica é você amar demais o dinheiro. E que nós estamos vendo, em pleno 2026, o que o amor ao dinheiro está causando. Por amor ao dinheiro, uma nação pega um míssil e explode na cabeça de outro povo. Por amor ao dinheiro, um presidente manda um navio para outra nação para querer o petróleo. Por amor ao dinheiro, o cara rouba seu celular e dá um tiro na pessoa. Por amor ao dinheiro. Para pegar o celular para vender, para comprar coisa que não presta, que vai fazer mal a ele mesmo. O amor ao dinheiro. Isso aqui se passou no século 8 antes de Cristo. Estamos no século 21. O que é que nós temos aprendido? Nós falamos tanto do povo do passado,
que não sei o quê, mas os mesmos erros, as mesmas práticas que se teve no passado, está ocorrendo hoje também. Será que era algo que Deus queria para nós? Ou era para nós, como seres humanos inteligentes que somos, porque a inteligência e a sabedoria Deus nos deu. Deus nos fez seres inteligentíssimos. Deveríamos estar usando a nossa inteligência para coisas boas, para coisas para ajudar o próximo, aqueles que precisam verdadeiramente. Mas nós estamos usando a nossa inteligência para o que não deve. Estamos criando armas, estamos criando bombas para um ser mais soberano do que o outro, um ser mais rico do que o outro, um ter mais poder do que o outro. A avareza, a abstinência pelo poder. E Israel estava indo por esse caminho, abstinência pelo poder. Eu quero ser mais rico do que aquele meu concorrente, quero ter mais dinheiro do que aquele meu concorrente, e por isso estavam passando por cima das leis, estavam passando por cima das leis que o próprio Deus instituiu para que eles cumprissem. Se a pessoa não obedece uma lei, tem que ter o quê? Uma punição. E a punição estava por vir. E por isso que o Senhor, o próprio Deus, fez duras críticas, fez duras ameaças, porque é uma punição que o próprio Deus, foi o próprio Deus que instaurou para o povo de Israel. E aí o texto continua falando: ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Ou seja, não estavam ligando para aqueles que se sentiam abatidos, e os miseráveis estavam excluindo, estavam deixando aqueles para morrer, por amor ao dinheiro, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos o celeiro de trigo, e diminuindo o efá, e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente com balanças enganosas. Aí pronto. A lua nova era o que? Era uma festividade que o povo de Israel tinha, chamado o Shabat, que eles não poderiam trabalhar. Era um dia do Senhor, assim também como o sábado, que era um dia do Senhor, era consagrado a Deus, esses 2 dias. Mas eles estavam preocupados com que, quando é que vão tirar isso, para eu poder trabalhar e ganhar mais dinheiro? Quando é que vai acabar? Estou louco para que isso acabe, isso aí não me importa mais não. Não importava mais para eles guardar o dia do Senhor, ou seja, Deus não era mais sagrado para eles. Eles deixaram bem claro isso. O povo de Israel deixou bem claro isso. Olha, Deus, para mim o Senhor já deu, eu quero ganhar meu dinheiro aqui, pronto. Porque aqueles dias da lua nova e do sábado, que eram leis máximas, ali ia se cumprir, que irá passado de geração em geração, para se cumprir. Eles queriam exterminar, queria liquidar esses dias. Imagine onde é que estava o amor dele. É por isso que o profeta Isaías, ele fala: muito me honram com os lábios, mas o coração está longe. E é uma pura verdade. Não adianta as pessoas falar que ama a Deus. É muito fácil você falar que ama da boca para fora. É muito falar: eu amo Jesus, Jesus é minha vida. Mas Jesus reconhece que você ama Ele verdadeiramente praticando as leis, praticando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, tem uma passagem, se eu não me engano, no livro de Romanos, ou é no livro de Tiago, que fala o seguinte: aquele que vive no pecado não conheceu a Deus verdadeiramente, e aquele que conheceu a Deus não permanece no pecado. Ou seja, não adianta nada
nós falarmos que amamos a Deus, nós falar que adora a Deus, mas se nós praticamos os mesmos erros de sempre, se nós não colocarmos na nossa mente que a partir desse momento nós somos novas criaturas, quem é nascido em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é uma pessoa nova. Aquele velho Wellington morreu, não existe mais. Agora, depois do batismo, tem que ser um novo Wellington. Não existe, aquele ali já foi. Aquele ali morreu em 2023. E é sempre com cada um de nós. A velha criatura tem que não existir mais. Tem que ressurgir uma pessoa. 0 quilômetro. Se tivesse saído da fábrica hoje, zerado, formatado de fábrica. Uma pessoa nova, uma pessoa que está disposta a seguir a Cristo verdadeiramente. No próprio livro de Isaías, ele fala: não se lembres das coisas passadas, eis que tudo se faz novo. O próprio Isaías, que é Antigo Testamento, ele fala isso, que o povo de Israel estava se lembrando muito das coisas do passado e tal, estava cabisbaixo e tal. Aí Isaías fala: olha, acabou, são coisas novas agora. Deus quer uma aliança para fazer coisas novas em nossas vidas. Deus quer uma aliança para fazer coisas novas em nossas vidas. Por isso que é necessário fazermos uma aliança com Cristo, como nós já fizemos. E as pessoas lá fora têm que entender que precisa se fazer uma nova aliança com Cristo. E o interessante que ele fala aqui, para abrirmos o celeiro do trigo, diminuindo o efá e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente, com balanças enganosas. Pegava o trigo, pesava, era para dar 1 quilo, botava 800 gramas, próximo. Tem quanto aí? Tem 1 quilo. Ah, mas não tem não, tem sim. Tem sim. Aí vendia assim mesmo. Deus está a par de tudo, Deus vê tudo. Tudo que nós fizermos aqui na terra, Deus está vendo tudo. Não tem como esconder nada de Jesus, absolutamente nada. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, ou até mesmo aquilo que falam de você, Jesus está ouvindo tudo. A Bíblia relata a vida de um homem chamado Jonas. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vai até Nínive, você vai pregar lá. Aí Jonas: não vou não. Aí Deus: você vai sim. Ele: não vou. Pronto. Indo para o porto, em vez de ele pegar a embarcação que ia para Nínive, ele pega outra que ia para outro lugar. E aí Deus começa a mandar uma tempestade, ele lá no fundo do navio, dormindo. E aí aquela coisa toda, os marujos orando para seus deuses, e aquela agonia. E aí um dos marujos acha Jonas e pergunta: bora, começa a orar aí para o seu Deus. Aí Jonas vai, sobe e fala o seguinte: creio eu que ele observou aquela situação e viu que se continuasse ia morrer todo mundo. Para não morrer gente que não tinha nada a ver, eu imagino ele chegou para o povo e falou: olha, me lance no mar que tudo vai acabar. Pegaram Jonas, lançaram no mar. Quando lançou no mar, acabou a tempestade. Porém, não acabou ainda a trajetória de Jonas. A Bíblia relata que veio um grande peixe e engoliu Jonas. E aí nessa situação, Jonas aflito, dentro da barriga da baleia, ele começa a fazer uma oração. E quem está lá ouvindo a oração dele? O próprio Deus. O próprio Deus no ventre da barriga estava ali ouvindo a oração de Jonas, no fundo do oceano, imagina. Ouvindo tudo. Deus está ouvindo tudo, vendo tudo. Então não importa se o povo estava trapaceando,
Não importa que o povo estava fazendo as coisas erradas. Ele estava enganando os outros, mas não estava enganando a Deus. Para resumirmos, a baleia vai e leva Jonas a Nínive. Jonas prega 40 dias em Nínive. O povo deu ouvido, jejuou todo mundo ali, e Deus acabou perdoando a cidade de Nínive. E aí o interessante é que Jonas fala: eu sabia, é por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. Então Jonas ficou revoltado. Mas Deus ouviu a oração, o jejum de Nínive. Deus ouviu. Então Deus está ouvindo tudo, as nossas orações. Tem horas que eu me pergunto, eu falo, rapaz, tem vezes que eu oro, será que Deus está me ouvindo mesmo? Eu olho na mente assim, sabe? Eu vejo como estão as coisas, mais para lá, mais para cá, eu falo, rapaz, será que Deus está me ouvindo mesmo? Mas pode ter certeza que Deus ouve as nossas orações. E no momento certo Ele vai trazer a resposta. Né? Porque se algumas coisas acontecem em nossas vidas, a gente se pergunta, mas nós somos adoradores de Deus, por que estamos passando por isso? Talvez Deus quer consertar algo em nossas vidas, não é? Às vezes Deus quer consertar nosso eu, a nossa natureza, nosso ego, alguma coisa Deus quer trabalhar em nossas vidas, e é por isso que Ele permite algumas coisas acontecer, assim como permitiu em Israel. Quem levantou o rei da Síria para lutar contra o povo de Israel? O próprio Deus. Quem permitiu Nabucodonosor invadir Israel, tomar tudo? O próprio Deus. Quem permitiu que o povo saísse de Israel cativo para a Babilônia? O próprio Deus. O interessante é que o próprio Deus fala para o povo, através de Jeremias, o próprio Deus fala, olha, quando vocês chegarem lá na Babilônia, tenham filhos, construam, se casem, plantem, continuem suas vidas normalmente. Ou seja, o próprio Deus estava direcionando, o próprio Deus estava conduzindo. E aqui era mais um caso de Deus conduzindo e permitindo algumas coisas. Mas dessa vez não era permissão não, era ameaça. Se para chegar num ponto de ameaça é porque já estava em uma situação de calamidade extrema. Para ameaçar outra pessoa, para Deus ameaçar o povo, é porque estava numa situação já extrema, decisão final, né? Deus queria dar um basta, essa que é a verdade. Deus queria dar um basta no pecado do povo, no erro do povo. Deus queria dar um basta. E aí a Bíblia continua falando: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Imagina aí, Deus já estava irado, furioso. As pessoas costumam dizer que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Deus é justiça e fogo consumidor. Deus não vai passar a mão na cabeça do errado nunca, jamais, nunca Deus vai compactuar com o erro. Você vê as coisas que Israel estava fazendo, comprando os pobres por um par de sapato. Vamos imaginar a situação: estavam dois comerciantes judeus de Israel disputando ali as vendas. Vamos imaginar que ele chegava: olha, vá lá, faça isso contra fulano de tal, para o comércio dele cair. Ele te dou isso, te dou um par de sapato. Aí ele ia lá, fazia para derrubar o outro. Isso aí, na loucura. Tudo isso por amor ao dinheiro, amor pelo dinheiro.
Tudo isso pela avareza. Tudo isso pela avareza. E o texto fala o seguinte também, interessante. Eles vendiam até as cascas do trigo, dizendo que era trigo, passando a perna no povo, dando, como o pessoal fala, né, o jeitinho brasileiro. Como o pessoal diz, o jeitinho brasileiro. Muitas pessoas acham que o jeitinho brasileiro é o certo, mas está errado. Pecado é pecado também. Nós devemos fazer tudo conforme a lei, conforme ao certo. O certo é o certo, pronto, acabou. Devemos fazer as coisas certas. Por mais que muitas das vezes a gente até saia prejudicado e tal, mas a gente deve fazer o que é certo. E as pessoas estavam fazendo o de errado, enganando seus próprios irmãos, enganando o próprio povo, para ter mais poder, mais e mais poder, mais e mais riquezas. Mas o povo, mas o Senhor, o próprio Deus, Deus é tão tremendo, né? Olha que ele fala: jurou o Senhor pela glória de Jacó. Imagine, porque o caso é sério. Versículo 7: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Imagine, para sempre, eterno, nunca vai esquecer. Tem uma passagem do livro de Ezequiel que fala: olha, aquele que não conhecia a palavra, não estava na presença, e ali faz uma aliança com Deus, Deus se esquece de todo o seu passado. Mas aquele que sabe, aquele que conhecia, se porventura se afastar e voltar às suas práticas erradas, Deus não se esquece não. Se não se arrepender, Deus não vai se esquecer. E ali o povo não estava arrependido. Deus não ia esquecer porque o povo não quis se arrepender. O arrependimento leva ao perdão. Aquele que se arrepende e alcança a misericórdia. Aí o Senhor continua falando: por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como grande rio, e será arrojada, e se submergerá como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. Ou seja, naquele grande dia, o dia virará noite. A palavra entenebrecer significa trevas. No dia do Senhor, vai ser algo assim, fora do comum. Vai ser algo anormal, principalmente para o povo de Israel. Porque vai ser o dia que vai estar madura o fruto. Ou seja, vai estar madura a ira do Senhor contra o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos e lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto de filho, único, e o seu fim como o dia de amarguras. Ou seja, o povo irá se arrepender, o povo irá ficar abatido, mas vai ser tarde demais, porque só vai ser tristeza para eles. Aqueles que continuam no pecado, aqueles que continuam no erro, fazendo as suas coisas erradas, as festas vai ser como um luto. Aquilo que lhe trazia alegria vai ser tristeza, irá se tornar tristeza. Mas essa palavra aqui tem que ser para aqueles que são ímpios, não pode ser para nós que conhecemos. Por isso que nós devemos andar na presença de Deus em santidade, em toda a nossa vida,
devemos ser como Enoque foi. No livro de Gênesis, fala de um homem chamado Enoque. E o texto diz que Enoque andou com Deus, e Deus o arrebatou para si, ou seja, Deus pegou, levou Enoque. O homem nem passou pela morte, Deus levou Enoque, arrebatou Enoque vivo, porque Enoque, ele andou com Deus, verdadeiramente, de coração puro, coração limpo. E o versículo 11 fala o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, se nós pararmos para analisar, no Antigo Testamento também tinha um pouco do Apocalipse, das coisas que iriam vir, iriam acontecer. No livro de Isaías mesmo, no seu, se eu não me engano, capítulo 2, o texto, o título de Isaías fala o grande dia do Senhor. Em Daniel, ali nos capítulos finais de Daniel, vai falar daquele grande dia, as coisas que iriam acontecer. Então a parte que Daniel, no texto do livro de Daniel, que fala, que alguns irão se ressuscitar para a glória eterna e outros para desprezo eterno, ou seja, aqueles que serão lançados no lago de fogo, aqueles que não quiseram fazer uma aliança com Cristo, aqueles que quiseram permanecer no pecado, então serão lançados no fogo, no lago de fogo. Então aqui é mais um desse grande presságio, grande profecia do que iria acontecer naquele grande dia, que é o dia do Senhor, que vai ser um dia atípico, um dia incomum para todos nós da terra. Irão errantes de um mar até o outro, irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o ocidente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Ou seja, o texto fala, vai haver fome de quê? De pão? Não. Água? Não. Da palavra. Aquele grande dia, quando Deus irá buscar a igreja dele, que será o grande arrebatamento, as pessoas vão procurar a quem recorrer para fazer uma oração, um louvor. Cadê aquele rapaz que louvava aqui nos evangelismos? Cadê aquele rapaz que pregava aqui na praça? Cadê aquela moça que pregava tão bonita aqui, que louvava? Cadê o pastor? Cadê o missionário, a missionária? Os obreiros? Não vão achar. As pessoas vão entrar em colapso espiritual. Não vai mais se encontrar quem possa pregar. Não vão mais encontrar quem vão louvar. Não vamos mais estar aqui. Aquele grande dia nós não iremos estar mais aqui. Iremos estar com o nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Não vão encontrar, vão correr, se acham fortes, que são livres, Não vão achar. Os jovens de hoje, que acham que são donos do mundo, que acham que podem fazer tudo, cuidado. Aqueles jovens que acham que são bonitos demais, que têm os corpos musculosos, vistosos, que acham que pode tudo, que acham que pode ser melhor que todos. Deus não está ligando para isso, não. Deus não está ligando para isso. Deus não está ligando para a sua beleza. Deus não está ligando para o seu dinheiro. Deus não está ligando para a sua riqueza. Deus está ligando para as suas atitudes aqui na terra,
para ver se você está cumprindo de acordo com as leis, de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas perdidas, achando que é o dono do mundo, muitos jovens achando que pode tudo, pode fazer tudo, mas a Bíblia diz que naquele dia as virgens formosas, ou seja, as virgens bonitas, que têm os corpos bonitos, e os jovens desmaiarão de sede, vão procurar e não vão achar. Vão procurar aquele pastor que tanto alertou, aquela missionária que tanto alertou, aquele obreiro que tanto alertou. Não veste assim, não anda com fulano de tal, não vai para ali, não vem para cá. Ouça seus pais, obedeça seus pais. Não vão achar mais essas pessoas para trazer uma palavra de amor, uma palavra de calma, uma palavra de mansidão, uma palavra da Bíblia Sagrada, um conselho tirado da Bíblia Sagrada. Não vão achar, porque não estaremos mais aqui. O versículo 14, para encerrar: os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Esses que julgam demais, que falam demais, que se acham os donos da razão, irão cair e não se levantarão mais, porque os erros deles terão uma punição. Aqui o Senhor está ameaçando: ou vai, ou muda, porque chegar a um ponto de ser ameaçado a fazer algo que é o certo, é porque a pessoa está muito perdida no caminho da verdade. A pessoa está muito perdida do caminho entre o certo e o errado, do que fazer e do que não fazer. Sabe que não pode fazer tal coisa e faz. Sabe que não pode roubar e rouba. Sabe que não pode trapacear e trapaceia. Sabe que não pode lubridiar o próximo e faz mesmo assim. E acha que está certo, que tem que fazer mesmo, ponto, e acabou. Mas para eles a punição há de chegar, porque o próprio Deus, aqui não foi o profeta Amós, não foi Jeremias, não é Isaías, não é Obadias ameaçando, é o próprio Deus ameaçando aqueles que estavam ali praticando a iniquidade. Eu vou pegar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10. Você vê como já estava ali, mesmo sendo o Novo Testamento, que as pessoas acham que o Novo Testamento anula completamente o Velho Testamento, negativo. É tudo um complemento do outro. O próprio Jesus fala: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-las. Primeira Coríntios, capítulo 6. Aqui: não sabeis que o justo não herdará o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pronto. 50% do que está aqui, o povo de Israel estava fazendo. Estava roubando, sendo avarento, maldizente. E esse é o verdadeiro povo de Deus? Não era. E Deus não queria, Deus não compactua com isso. Você vê, o cara está tão sério, que a Bíblia diz, se não me engano, no livro de Êxodo,
povo sendo liderado por Moisés para sair do Egito. O texto diz que saíram o quê? 500 mil homens. E saindo do Egito foram até chegar em Canaã, foram 40 anos. 40 anos ali, caminhando. Era para chegar em menos tempo, mas foram 40 anos. Sabe quantos entraram? Apenas 2, Josué e Caleb. De 500 mil, apenas 2 entraram. De 500 mil habitantes, apenas 500 mil habitantes seria o quê? Juntando ali Cajazeiras, todas as Cajazeiras ali, que dava esse percentual de 500 mil pessoas, 500.000 de pessoas, apenas 2 entraram. E sabe o que é mais interessante? A maioria dos pecados foi porque murmuração, muita murmuração. Tem um relato interessante que eles murmuraram tanto, que Deus enviou serpentes no deserto para ir picando cada um e morreu. Mas apenas 2 entraram na terra prometida, porque foram os únicos que acreditaram e seguiram ali a vontade de Deus até o fim. Aguentaram ali tudo e passaram em dificuldade, é guerra, é luta, é fome, e vai espiar a terra, e ver aqueles gigantes, ver aquelas muralhas enormes, mas apenas esses 2 que acreditaram, não, Deus disse que vai dar, então Deus é conosco, se Deus falou que vai dar mesmo, e pronto, acabou. E especificamente, Caleb, Deus tinha feito uma promessa, ele jovem, com 40 anos, ele estava já avançado de idade, estava com 85 anos, Deus cumpriu uma promessa para ele, de dar um pedaço de terra específica. Aleluia, glória a Deus. Então é algo muito sério, né? Que nós devemos estar sempre atentos, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus, né? Agradeço minha rica oportunidade. Vamos dar a bênção apostólica para podermos ir para cá.